Estamos começando mais um episódio do Insight 360. Hoje aqui com esse time de peso, não é verdade? Seleção. Você tá vendo que o time tá ficando grande, hein, Fabião? É verdade. Não é? Que maravilha? Daqui a pouco é auditório. Conta. Eu já lembrei de Silvio Santos na hora, cara. E ainda com um tema bem interessante relacionado a mentes em movimento. Conectando aí principalmente um olhar para o futuro no trabalho. Mas, da terra de onde eu vim, apesar de nós já termos aqui dois participantes que estiveram conosco em uma outra oportunidade, e hoje nós temos a presença do Igor também, vamos começar com a apresentação, com a formalidade, da maneira que tem que ser, né, Fábio? Vamos começar. Quer começar pelos convidados aí? Hoje você que toca, cara, você sempre toca. Que isso? Não, vou deixar cada um falar, né, fica melhor. Aí eu passo menos vergonha também. Tá bom. Igor, vamos começar por você? Eu sou Igor Nogueira Guimarães, eu sou engenheiro de formação, né? Tenho uma empresa de loteamentos, trabalho com loteamentos há quase 15 anos e fiquei bem curioso a respeito desse tema que a gente vai abordar aqui hoje. Acho que vai ser bem legal, porque também da onde eu vim, né? Que é o chão de fábrica, né? Que é a construção civil básica, né? Tem as suas origens assim, pouco muda, né? Há muitos anos aqui no Brasil pouco muda. Então gostei muito do tema, acho que vai dar para ser bem diverso. No mínimo um desafio, né? No mínimo um desafio. No mínimo um desafio. Nosso querido Betão. Hugo Roberto. E Betão tava me zoando aqui nos bastidores, tá? Mas depois eu explico por quê, vai lá. Não, nunca, não faço isso. Nem é o bigode. Não, o bigode não Você pode. viu que eu tô tentando manter o bigode grosso, né, cara? Não, tá macho, tá Tô macho. tentando manter aquele... Não, Vitão? Bom, meu nome é Roberto, eu sou engenheiro por formação também, sou conselheiro consultivo na Max Gear, presto algumas consultorias na parte industrial e dou um apoio pro meu irmão na parte da Geeker lá, ter um tempinho livre. Aí, tô ansioso também pelo tema, acho bem interessante, né? Acho que a nossa geração pegou todos os pulos do gato possíveis na transformação do mundo, acho que tá na nossa geração, né? De 20 anos pra cá, a gente pegou de um caderno até uma inteligência artificial, né? Partindo assim do aprendizado, né? Então, acho que é um tema bem amplo pra gente discutir e é interessante, né? Acho que é o futuro do mundo. Maravilha. Bom, Cris, por gentileza. Eu sou Cristiane de Carvalho, trabalho na área de neurociência e comportamento, sou da área de humanas, há muito tempo trabalhando só com pessoas, né? Nós temos engenheiros aqui, nós temos pessoas das empresas, e eu sou aquela pessoa que gosta de trabalhar com pessoas, entender os comportamentos, entender os conflitos, como a gente pode solucionar, de que forma a gente pode melhorar, e estou aí buscando compreender cada vez mais os processos mentais. A gente vai falar de mentes em movimento. É isso aí. E vamos entender como que vai movimentar essa mesa aqui diante de tanta diversidade. É isso aí. Né? E o intuito é ter um papo agradável e poder colaborar. Maravilha. Vamos lá, Fabião? Bom, Fábio a gente nem se apresenta mais, né? Tamo aí. É isso, brincadeira. Sou oriental. Passa. Meu nome é Fábio, tenho uma empresa de sistema, a Geeker, irmão do Robertinho. E eu acho que esse tema vai ser bem legal, porque também a gente tem diversas áreas, a Geeker é uma empresa de sistema específica em RP, né? Então a gente tem uma área de TI, a área da construção, área de humanas, então acho que vai ter também uma galera, né? Meu irmão fica meio lá, meio cá, né? Também, né? Então acho que vai ter um samba legal aí, de onde dá pra usar, o que mudou, a tecnologia trouxe, onde mais impactou, vai ser legal. Maravilha. Essas burocracias, elas são importantes porque, inclusive, à medida que cada um for falando, vai aparecer aí embaixo para você, sempre ali, ó, como seguir, o nome completo, qual rede social, se é LinkedIn, se é Instagram. Por isso que é importante, pode ver que vai estar aí embaixo, logicamente sempre na descrição. Renan Mariano falando, eu juntamente com o Fabião aqui, a gente vai tentar bater um papo, conduzir essa conversa. Resumidamente dizendo, foco em estratégia de negócio, gerenciamento de projetos e desenvolvimento comportamental. E aí vamos abrir essa caixinha de mentes em movimento hoje, maravilha? Caixinha de Pandora. Estratégia desse tema. A gente tem aqui um time com experiências assim incríveis. E aí eu falei assim, cara, vamos bater um papo de mentes em movimento com foco nesse futuro
do trabalho, ou até mesmo futuro do trabalhador. Nós falamos na construção civil, que realmente é uma área que ela tem ali uma tradição, apesar de sempre ter um ponto de inovação, uma tentativa de industrialização, vou colocar assim, e graças a Deus vem acontecendo, né? Mas ela vem num outro ritmo. Temos aí, vou falar assim, o pessoal da tecnologia, posso colocar assim? Né? Não, é isso aí. Então, temos aí a tecnologia, da mesma forma que daí a gente tem essa contribuição com o desenvolvimento da mente humana, posso colocar assim, desenvolvimento comportamental. Então, moral da história, ainda mais mediante a tantas novidades que nós temos. Quando eu falo novidades, são novidades mesmo, né? A gente pensar, acho que faz um pouquíssimo tempo, ainda o Elon Musk, não sei se minha pronúncia está correta ou não, mas vou por essa linha, ok? Ele falou da primeira vez assim, de forma aberta sobre a possibilidade de uma renda básica universal devido aos inúmeros empregos que já estão, né, vamos falar assim, sendo, posso colocar, excluídos. Algumas atividades realmente estão saindo de campo, né? estão ficando obsoletas. E provavelmente daqui para frente a gente tem um processo de emissão em massa. Não é para assustar não, mas é legal a gente lidar com a realidade. Moral da história, primeira pergunta na mesa. E aí, como lidar e como muitas vezes alinhar com essa, vou falar, mão de obra, com esse time, com essas pessoas que podem ser, que devem estar falando assim agora, tá, como que eu me preparo para esse mercado no futuro? Como eu devo pensar? Se eu vou perder muitas vezes o meu emprego, ou se a inteligência artificial está dominando muitas vezes algumas atividades, alguns trabalhos, que a gente estava até falando aqui no backstage, e aí? O que eu devo fazer? Como que eu devo me preparar? Para que caminho que eu devo seguir? É a primeira bomba que eu deixo na mesa. Alguém se sente confortável para poder responder? Acho que o caminho para seguir acho que a pessoa tem que olhar muito, entender pelo menos o que ela quer. O que ela quer ser, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Diante do que a gente tem de oportunidade aí, né? Acho que quando a gente começou a conversar, eu falei, mas será que eles querem se preparar? A gente está vindo de uma geração que o mínimo esforço é o que está valendo. Sim. Né? Na geração do mínimo esforço. Eu quero recompensa imediata, eu quero resultado agora, com pouco esforço, né? Sem saber que ele tem um processo, um objetivo a longo prazo. Primeiro a gente tem que entender se realmente esse pessoal quer chegar lá, né? E buscar entender o que a tecnologia está trazendo, de que forma trabalhar com ela de uma maneira rentável, mas ao mesmo tempo que traga progresso, que traga o que seja preciso, né, pra gente, mas num comprometimento que é o que, para mim, eu acho que é o que precisa ter. Acho que independente da profissão. Sim. Tendo comprometimento, tendo ferramenta, depende da pessoa para poder. Mas isso é complicado mesmo. Você comentou, é uma parada que todo mundo, né, que emprega, é um negócio que você fala, beleza, hoje nem tem tanta IA assim, é tão difícil encontrar gente preparada. Então, tipo, um dos motivos da aceleração, não só, né, mas com certeza, um dos motivos de ter acelerado a IA é a falta de gente. A galera falou, cara, não tô encontrando um nego bom pra fazer isso, né, e sendo que hoje em dia, eu lembro, meu pai na época acho que nem tinha roda ainda, e meu pai fez faculdade com 18 anos, faz tempo isso, né? A gente tinha, sei lá, quantas faculdades no Brasil. E aí meu avô falava pra ele, não, larga a mão de estudar. Aí eu dou um trem aqui pra você planta, né? E meu pai já quis fazer a faculdade naquela época, mas era muito mais difícil. Hoje, eu vejo que é difícil o cara falar assim, não tem oportunidade. Claro que tem. Tem pessoas que têm, assim, negócio que todo mundo, meritocracia 100%, na verdade, uns estão um pouquinho mais à frente que os outros, é lógico. Mas chance, o YouTube. Hoje, cara, eu tenho lá na minha turma lá, nego que era biólogo. E o cara é um dos melhores programadores que a gente tem. Tudo bem, depois de um tempo ele se formou, né, na área de sistema e tudo mais. Mas ele era biólogo, ele já programava e era biólogo. Então aprendeu onde? YouTube. YouTube, fazendo esses cursos. A gente não tem mais aquela coisa que tinha antigamente, na nossa época, na época dos nossos pais. Tipo, você tem uma profissão, você se forma, você vai, estuda e aquilo você vai seguir pro resto da sua vida. Agora, de um biólogo, vai para um programador. Exatamente. Né? A gente tem médico que vai para outra área. A diferença geracional, o Fábio falando, me veio na hora. O meu pai sempre falava que
ele trabalhava de dia e estudava na GV, né? Colégio técnico, tal época, enfim. E ele estudava de fato, né? Só que o cara morava em São Miguel, cara. E estudava na GV. Sim. Então, assim, ele trabalhava na fábrica que também era na Zona Leste. Então, assim, ele pegava, não sei, vou dar um chute aqui, uns 40 quilômetros de trânsito pesado de São Paulo para ir estudar e depois voltar. Então, o quanto esse cara foi resiliente e quis fazer um negócio super difícil, que ele já trabalhava. Então, lá atrás, né, já tinha um ofício, e ainda queria se formar, que queria algo mais. E aí, quando a Cris falou a respeito de o mínimo esforço, me bateu assim, na hora. Será que a renda básica não é para isso? Então, Sabe? Porque você vem de encontro o cara que não quer fazer absolutamente o mínimo. Então, pode ser que isso faça algum sentido. A gente sempre está olhando a questão de meritocracias e rendimentos, etc., em cima de valores de mão de obras muito boa e tal. E o básico, se o cara não quiser mais, e se o mundo não quiser mais estudar tanto para ser tão específico, etc., talvez caiba. Não vai caber no modelo do meu pai, não vai caber no meu modelo, mas no próximo geração deve caber. Tem sentido. Mas é um assunto muito... Quer ir, Roberto? na verdade, acho que é a somatória do que o pessoal comentou, né? Porque tem essa questão do básico, acho que nem um exemplo que o Igor citou, né? É uma coisa que eu discuto bastante com meu pai, assim, né? Ele se formou e ele fala isso. Ele fala, pô, eu andava 30 km, não sei o quê. Eu falo assim, pai, você estudou engenharia mecânica pura. O dele era mecânica. E a minha é Égua de mecânica. cálculo, né? Então, não existe mais mecânica. É muito específica a engenharia mecânica hoje em dia. Hoje 90% é a mecatrônica, que vem com a eletrônica e a elétrica junto. Fala assim, pô, você se formou em 6 anos para aprender só mecânica. Eu aprendi em 5 mecânica, eletrônica e elétrica. Então eu tive que acelerar mais o crescimento. Você fala, pô, é um pouco de um comparativo de esforço que a gente briga lá em casa, né? Nesse sentido. Eu acho que talvez também, desse exemplo do biólogo que o irmão comentou, né? Eu acho que é um pouco dessa nova geração. Tem esse lado também, assim, a geração talvez anterior era assim, né? Você falava para um médico, falava assim, você vai ser engenheiro amanhã, fazer cálculo. Ele falava, imagina, era impossível sonhar com isso. Hoje em dia não, a gente acostumou. Então talvez, que nem o Igor comentou, né? Eu acho que futuramente a gente não vai ter profissões profundas. Em qual sentido? Você não vai ter aquele especialista médico, alguma coisa. Você vai ter aquele médico que conhece um pouco de engenharia, que conhece um pouco de administração, que conhece um pouco... Eu acho que profundidade não vai existir, né? Mais pra frente, né? Vou aproveitar essa somatória e vou fazer uma pergunta fazendo um 360. Quando a gente fala em mentes e movimentos, olhando para o futuro do trabalho, o que vocês acham então da gente falar desse profissional no futuro? E aí agora eu vou colocar tipo um outro complemento. Quais competências, na visão de vocês, porque a palavra resiliência, isso já fixou para mim de tal forma, da mesma forma que do querer. Querer me lembra valor, me lembra princípios, me lembra direcionamento. Uma coisa que a gente muitas vezes pode nortear, e eu vou até colocar aqui, que inclusive o Fórum Econômico de Economia recentemente soltou mais uma visão de competências para esse profissional no futuro. Vou começar com a primeira que ele soltou, que foi, cada vez mais vai ser requisitado profissionais que tenham o pensamento criativo. Então, será que, fazendo um 360 aqui na nossa fala, porque uma coisa é certa, esse jovem que talvez não queira, a tendência é que mesmo que ele não queira crescer, ele vai estar no mercado amanhã. Sim. Né? Da mesma forma que esse especialista que quer ainda percorrer toda essa caminhada, né, e quer fazer um mergulho, ele também vai ser um profissional do futuro amanhã. E aí, se a gente olhar para competências do profissional para esse trabalho no futuro, o que vocês dariam como sugestão? Eu vou ficar com a resiliência aqui do Igor aqui também. Não, acho que a resiliência ela precisa estar, né? Acho que a adaptabilidade é algo que a geração e a gente está tendo que ser muito adaptável a tudo que está acontecendo, a toda essa geração que está chegando, as mudanças tecnológicas, como você bem disse, né, do papel, do caderno, até toda essa parte de inovação tecnológica que a gente vive. Mas acho que a adaptabilidade, a pessoa tem que ter muita persistência. Né, a resiliência. Então acho que são essas competências socioemocionais, volto a bater nela sempre, que independente da qualidade técnica,
Porque ele pode buscar no Google, ele pode buscar no YouTube, né? Ele precisa saber aplicar isso, ele precisa saber colocar em uso junto com o outro, ele precisa saber se ressignificar e saber onde ele vai usar, onde ele vai aplicar. Então, o pensamento criativo, de onde ele vem? De que forma você treina seu pensamento criativo? De que forma você norteia a tua vida, coloca a sua rotina e seu dia a dia para você ter esse tipo de competência? Né? Então, acho que toda a formação profissional agora, acho que toda a forma de capacitação do jovem tem que basear muito nisso. Eu concordo plenamente, assim, que acho que acho não, certeza, né, que antigamente o hard skill era muito valorizado, né, então aquele cara engenheiro, o cara não sei o que, o cara fazia, o cara sabia, mas às vezes era um puta cascudo, assim, sabe? Sim, mas o cara durava 30 anos na empresa, às vezes virava diretor ainda. Hoje, se você for ver, o cara normalmente ele fica muito mais valorizado nos soft skills do que no hard. Porque o hard você ensina ou tem ferramenta ali que o cara vai usar. Né? Sim. Só que daí eu volto uma paradinha também. Que. Beleza, mas será que da educação não tá ficando um pouco obsoleta na parada? Não, isso não tem a dúvida. Porque, tipo, a faculdade, hoje eu falo que se eu tivesse um filho mesmo, né, eu ia falar pra ele bem assim, cara, nem perca tempo com isso aí não, velho. Entendeu? Faz a sua parada aí, ó. A não ser que, claro, tem médico, médico tem que fazer. Engenheiro tem que fazer. Advogado tem que fazer. Mas eu, por exemplo, sou de sistema. Irmão, larga a mão. Você quer mexer com ele, não vai fazer faculdade. É o nosso currículo. Entendeu? Nosso currículo não favorece a geração que a gente tem. Exato. Não acompanha a geração que a gente tá. Será que a gente não está numa miopia global? Eu acho. Numa questão de preconceito mesmo? Sim, que a gente quer pegar um negócio que sempre funcionou, como ele mesmo falou. Que a gente, do caderno a IA, a gente pegou tudo. Então a gente pegou isso, né? E a gente está dentro dessa miopia que a gente tem um monte de preconceitos, né? Porque esse cara a gente não sabe lidar com esses soft skills. E a gente não consegue entender que isso hoje é a melhor escada para esse cara na escalada da carreira dele. Não mais a forma que a gente foi moldado, que nem ele na indústria. Imagina como era duro. Então. Eu na construção civil e N exemplos, né? A própria medicina, que era também super rígida isso. Eu lembro que amigos começavam a trabalhar de fato com 30 e tantos anos, 34, 32. Exato. Por quê? A formação foi 12 anos, cara. 13 a 15 anos de formação. Assim, então, um quarto da vida, pelo menos, está só para se formar. Só para se formar especificamente, né? Sim. E olha que provocação boa. Eu vou pegar alguns. Vou jogar um exemplo na mesa, né? Eu, antes de vir para cá, estava fazendo um treinamento do viés comportamental com o pessoal. Terminei esse treinamento e o chefe de cozinha me chamou para conversar, mantendo o sigilo, né? Não falo da onde. E um cara brilhante, com desenvolvimento muito bacana, principalmente na parte criativa, né? Um cara até duro, né, na posição ali de chefe de cozinha, e ele falou, cara, é simples, eu vou acumulando tantas coisas que parece que eu vou literalmente implodir, né? Então ele vai trazendo todas essas demandas, não consegue lidar com essa questão muitas vezes emocional. Então, agora falando dos soft skills, né, olhando para isso, e aí, será que essa competência, até mesmo, vou falar assim, né, vou abrir um pouco mais pro campo da inteligência emocional, porque daí a gente já entra com, quando a gente divide em dois blocos, né, competências pessoais e competências sociais. As pessoais a gente cai em adaptabilidade, flexibilidade, automotivação, a gente a autopercepção, a gente cai em uma grande cesta, né? Da mesma forma que agora a minha provocação é nas competências sociais, que é quando eu falo em comunicação, quando eu falo em percepção política, quando eu falo trabalho em equipe. Empatia, que é a base, né? Quando a gente já entra nesse contexto. Então, exemplo, né? Como nós colocamos, era mais duro, era mais firme no passado, era mais, né? O cara tinha alguns momentos que era mais brutão, né? Cascudão, tal, porque o hard skills ele tinha um ganho de peso. E agora a gente vê que, né?
esse cenário do duro dessa forma, logicamente, cara, sempre vai ter vou falar, o hard skills, ele sempre vai ter muito valor, não tem como falar que não, né? A gente não pode jamais parar de aprender sobre, mas e aí, como é que faz? Num momento onde a nível social estamos menos sociais. E essa segunda, vou falar, segunda ou terceira pergunta que eu deixo. Como é que tá esse desafio? Porque, ok, entendemos que a gente vai passar a vida estudando hard skills. Enfim, ok. Não dá pra ser durão do jeito que é. Exato, sem dúvida. Não tem como. Certo? E a gente precisa desenvolver essa parte. Eu até falo isso pra me ouvir mesmo, assim, sabe? Não dá. Mas é verdade. Tentar repetir pra tentar se ouvir. Tá? É isso, porque a formação não foi essa. Não é, né? É isso. E agora, como é que faz? Não, mas isso é doido, cara. Isso aí que você comentou da sociabilidade, tudo no trabalho. Porque, por exemplo, tem gente lá que trabalha comigo que ele não sabe o que. Ele nunca foi pro escritório. Tipo, porque desde que ele começou a trabalhar. Sim. Tem uma molecada lá, né? Ele começou a trabalhar com 17, hoje ele tem, sei lá, uns 20 anos. Pandemia. Então, pô, é isso aí. Aí ele assim, na verdade não lembro se foi antes, mas a gente trabalha de home faz um tempinho já. Então, tipo, ele começou ele não sabe o que é ir lá tomar um cafezinho, sentar na frente de alguém e conversar, né? Entendeu? O valor jogo de do Botafogo. Isso. Se comportar. Você vê que assim, ele não aprendeu a se comportar socialmente. E eu volto para a questão da aprendizagem comportamental. Sim. E até aquela socialização no trampo, que é diferente, né? Tem uma pegada diferente do churrasco ali, saca? O cafezinho, falar do Flamengo, falar do Corinthians, né? Zoar, né? Zoar. Mesmo que você não goste. Não, se o Palmeiras perdeu, ele é palmeirense, cara. Colocar na brincadeira. Mas você não tem a dúvida que eu vou falar, né? Não, com certeza. Sendo íntimo ou não, né? Sim. Se o cara deixava a máquina assim, ó, até hoje, velho, deixava a máquina desbloqueada, nossa, era o Vampeta no fundo ali, ó. Não tinha segredo. O cara ia no banheiro, todo mundo já ficava assim, ó. Olha lá, esqueceu a máquina, velho. Pera aí, já mandava mensagem, mandava e-mail pra diretor. Ó, eu te amo, não sei o quê. Colocava, era diversão. Todo mundo voltava, todo mundo tava assim, ó. Aí o cara com aquela cara, né? Só que vocês estão risando, né? Dando risada. Não, de boa. Aí daqui a pouco, velho, vocês estão de brincadeira. Aí, você é muito bom, cara, muito bom. Só que ele não conhece porque não teve oportunidade. Sim. Mas e aí, né? O que vai dar? Qual que é o efeito disso? Porque vou jogar até pra construção civil, né? Eu venho da base da engenharia civil. Olha, eu sou um exemplo do biólogo. É verdade. Eu sou um exemplo do biólogo. Hoje eu mexo com estratégia de negócio, gerenciamento de projetos e desenvolvimento comportamental. Mas a minha área é base de engenharia civil. E é professor, né? E professor. E até agora, começo do ano mesmo, estava com uma empresa de gerenciamento de projetos de engenharia, né? Então é interessante que até mesmo, eu vou falar assim, né? Eu vou colocar a equipe produtiva, a própria mão de obra, ela vem cada vez mais também diminuindo. Os que são jovens, que interessam por essa área, eles também são mais fechados. Né? Porque a gente fala, construção civil é socialização pura, né? Pura. É pura. Se alguém ali, eu lembro que chegava ali, a gente tava no radinho, tocando ali, né? São vários, né? Vamos colocar. Começando por Amado Batista, passando Amado por Fagner. Eu falo Fagner. Chegava no Fagner. Se você chegasse cantando na obra ali, acabou, fechou. Amizade com todo mundo. Amizade com todo mundo. Então se tinha muito disso. Hoje você chega na construção civil, em algumas, até obras que a gente gerenciou, e eu só falo assim, gente, mas tá quieto esse negócio aqui, viu? Que saudade do meu radinho de pilha. Cadê o radinho de pilha aqui, gente? E tem uma coisa que eu sempre achei muito interessante, assim, quando fala de indústria, quando fala de construção civil, é que a precisão industrial, ela é uma precisão no milímetro. É algo que os caras calculam quando a peça vai esquentar. E ela vai ali encaixar e se vai desencaixar. E a construção civil, ela vem de uma rotina lá de trás, tal, que é tipo assim, fazer concreto com areia da praia, lembra? Lembro. É clássico, né? Rendeu, caiu a fachada inteira, caiu, né? Tudo. Enfim. Então assim, a precisão muito baixa. Errou, tudo bem, dá uma matadinha. Coisa que está mudando muito. Então hoje a gente tem um foco muito grande em projetos de construção civil e a construção está ficando mais rápida. Então gasta-se um tempo enorme no planejamento, no projeto, na concepção, sem colocar
Uma mãozinha. Nada na obra de fato. E aí quando vai pra obra, faz muito rápido. Né? Pré-moldado ou essas novas técnicas de grandes vãos, você evita fundação, você evita um monte de coisa, né? Você deixa as coisas mais amplas, onde você só tem problemas para resolver de fundação nas paredes. Então, é isso. As casas hoje tem casa. A gente tem uma empresa bem legal aqui na nossa região, que é a Isoeste Kingspan, que é ali em Cambuí, né? Cambuí, se não me engano, é entre uma e outra. São dois módulos, né? E eles têm muitas e muitas soluções até para casa. Então o cara faz uma casa concebida com material 100% pré-moldado e vem para montar. E o cara monta seco numa parafusadeira, nos encaixes, e fica a coisa mais linda do mundo, super moderna, super slim, leve e maravilhosa, com conforto térmico, conforto acústico e tudo mais. E o cara só não teve toda aquela dor, né, da gente colocar a primeira coisa, puxa água, puxa elétrica, a primeira coisa que coloca a caçamba na frente, que já é surreal, porque você já sabe que você vai quebrar e vai ter desperdício. Isso na indústria não existe. Isso na indústria não existe, é inaceitável. Até o desperdício é trabalhado, né? Exatamente, é inaceitável. E na construção civil é a coisa mais comum. O Renan vai reformar a casa dele, liga na empresa de caçamba. É um terreno para construir, né? Mas tem a caçamba, né? Exato. Liga na coisa de dedicação. Então, assim, a gente de novo a miopia, entendeu? A gente tá fazendo errado e tá achando que tá bom. Dá para ser melhor, claro. É uma questão de custo, né? Questão de entendimento de projeto e tal, mas olhar dessa maneira também. Vou pegar dois ganchos. Desculpa. Só vou aproveitar o Isoeste, tá? Porque o Isoeste ainda não patrocina a gente, mas se Deus quiser, do Igor. certo. Não, maravilhoso. A gente vai mandar para vocês o Isoeste, inclusive uma fala incrível do Igor, né? Maravilhoso. Não ia comentário no final. Cara, você vê que realmente ele vive isso e é realmente um parceiro. Eu já me interessei para minha construção agora no ano que vem. Maravilhoso. E também agradecer sempre a Cuisine, que ela é especialista aí nessa culinária francesa, sempre fazendo uma mesa diferente para nós. Você viu que do momento que vocês vieram, tivemos aí um tremendo salto, né? Maravilhoso. E eu falo que é sempre surpresa. Eu falo, manda lá que eu confio. Aí você pode ver que a gente já tá comendo. Olha, é um melhor que o outro. Voltando pro tema, também não esquecendo, né? Por gentileza, o que é padrão, segue, curte, compartilha. Eu não falei isso no começo porque a gente tinha que, entendeu? Já gerar um engajamento. Senão você ia falar, o cara que segue, curte, compartilha. Beleza. Voltando pra cá, inclusive você falou muito sobre a questão do planejamento. E essa área na construção civil, por exemplo, é a área onde a tecnologia chegou com força também, assim como em projetos, me corrija se eu estiver errado, e estendendo isso também para a mecânica, né? Sim. Então você vê que a inserção da tecnologia também, vou falar, na engenharia entrou por aqui, né? Entrou por esse gancho, sem dúvida. Que ainda ali a gente sofre exatamente o que a gente está colocando aqui, a capacitação, a inserção da tecnologia e o recuo de alguns empregos, me corrija se eu estiver errado. Sem sombra de dúvida. Teve um primeiro impacto do AutoCAD, né, que já foi um tipo, saiu do desenho de prancheta. Meu Deus, fez a primeira limpa no mercado, foi isso. Não tem outra forma de falar, certo? Aí a gente foi para o AutoCAD, aí hoje a gente até perdeu, né? De vista quantos programas nós temos. A Autodesk tem... É gigante. É gigantesco. Então você imagina, mesmo na construção civil, não ter chegado lá, eu falo que é o coração, né? Não chegou ainda com muita força a questão, chegou através da processo de industrialização, posso colocar assim, e de certa forma também diminuiu alguns, vou colocar dessa forma, né, empregos, porém tem uma escassez de mão de obra. Olha que dilema legal. E ao mesmo tempo quem está lá também está sofrendo esse impacto social de não socialização. Voltando para o nosso tema mentes em movimento, e aí, o que esse profissional do futuro vai ter que fazer, né? O que ele vai ter que comer, onde ele vai ter que viver, a né? própria cidade de São Paulo, que ela é vanguardista nas questões de projeto, eles têm a Secretaria de Habitação, eles são bem avançados em termos de Brasil. Eles têm uma proposta de você levar um projeto diferente do que a gente levava. Antigamente levava as plantas, né? Olhava as plantas baixas. Então eles têm um projeto já em andamento que você entrega um modelo 3D. E esse modelo 3D, dentro de um checklist específico,
ele tem todas as informações necessárias, mas você rotaciona na sua tela entendendo o que está acontecendo num prédio, numa Muito casa. mais avançado. Muito mais avançado, muito mais intuitivo. E aí volta, você não precisa ser um engenheiro de 15 anos de formação Sim. dura para entender esse checklist que acaba encaixando. Então, de novo, é a tecnologia a favor né, do ser humano, das nossas vivências, dos nossos projetos, mas ao mesmo tempo mexe completamente o mercado, mexe completamente quem é esse cara, né? Eu fico meio na dúvida, né? Pra mim, esse tipo de coisa é algo no sentido assim, ó. Eu acho que hoje a gente tem mais consciência das necessidades. Então, por exemplo, assim, lá atrás, imagina que o cara que era brutão, não sei o que, beleza, ele ia bem, certo? Mas teve uma hora que começou a mudar. E talvez alguém começou a perguntar assim, pô, mas será que esse cara não se importa com o sentimento das pessoas? Será que ele não se importa com o comportamento? E aí começou a surgir as áreas de necessidade para atender esse tipo de comportamento. Era uma pessoa que tinha um pouquinho mais de conhecimento de inteligência emocional, alguma coisa assim. Aí, no meu ramo, por exemplo, aí nasceram CNCs, que são as máquinas controlando por computador. Pô, foi um desespero, mas é muito lógico esse movimento. Teve aqueles que foram aprender aquilo que era CNC, e teve aqueles, por exemplo, que foi para psicologia, que eram umas áreas que eram muito pouco abordadas antigamente. Aí nasceu meio que junto com o CNC. Teve outros que foram para a parte de manutenção de CNC. Então, para mim é muito claro. É a mesma coisa para mim agora. Por exemplo, assim, você pegar o meu irmão, ele teve um pulo exato de TI. Porque na época que meu irmão começou a estudar a parte de faculdade de TI, sim, legal, tinha um pouco de TI, mas era aquela muito. Se perguntasse para 90% das pessoas assim, se meu irmão tá fazendo TI, os caras falam, sabe formatar computador? Nossa, era isso, entendeu? Era isso que eu recebi de pergunta. Todo dia eu respondia isso. Eu mesmo fazia essa piadinha. Tempo atrás. Todo mundo perguntava isso aí. Não, mas pior que a galera fazia e não era nem piada. Era, o que você faz? Eu mexo com o sistema. Rapaz, tô com um problema no meu computador. Mas é que o problema tá na gente. Que não Exato. E muda, entendeu? Eu acho que assim, talvez hoje a gente tenha mais consciência das necessidades. Mas as necessidades do ser humano a gente vai se adaptar. Pra mim é assim. Então, esse exemplo que ele deu na área metalúrgica, eu peguei na engenharia, eu cheguei a ser coordenador de engenharia para depois se tornar o gerente industrial. E na época que eu era coordenador de engenharia, eu já desenhava, eu peguei a primeira geração que aprendeu o SolidWorks na empresa, que era a primeira programação de 3D. Ele fazia em uma semana a matriz, eu fazia em meio dia a matriz que ele precisava fazer, a ferramenta para construção. Aí a molecada hoje em dia eu vejo eles fazendo, eles constroem tudo que precisa sem estar na frente do computador em coisa de meia hora, entendeu? Eles fazem. A demora, na verdade, é pro processador conseguir fazer. Essa é a demora deles. Mas, pô, graças a Deus que eu saí dali, né? Antes que eles tivessem entrado, senão eles iam atropelar eu. Mas mesmo atropela. É adaptação, entendeu? Pra mim é adaptação, assim. Daqui a pouco vai. Pra mim, por exemplo, eles comentou um profissional de longo prazo. Eu não sei o que vai ser daqui 200 anos, porque é impossível prever, né? Mas eu vejo assim, no médio, curto prazo, por exemplo, a questão de psicólogo, a questão de trabalhar a mente humana, porque é o que a gente comentou agora. Eu vejo assim, as novas gerações, eles são muito bons. Só que eu conheço um monte de coordenadores, gerente e pessoas que eu conheço. O que ela tem? Ela tem uma dor de cabeça que é gigante, sabe? O que é? É aquela coisa pra ser ontem, sabe? É aquilo que tem que acontecer ontem, tem que ser agora. Eles ficam muito nervosos, então é uma trabalhada diferente. Eu não vou conseguir não. Talvez o cara que é 100% cálculo, ele vai ter dificuldade para ir para a psicologia. Isso é muito natural, porque a gente tem essa formação e vice-versa da vida, entendeu? Só que talvez ele tenha que ir para essa área para poder ter uma vaga de emprego, porque daqui a pouco some. Hoje eu não preciso mais de engenheiro para fazer cálculo, que não antigamente. Hoje a gente já faz tudo automático. O engenheiro tem que estar pensando no futuro. Ele tem que pensar se, por exemplo, assim, o cara vai pegar aquela peça para fazer, ele vai estar feliz quando tá pegando a peça para fazer, sabe? Não é só fazer a peça, entendeu? Não pensa mais na parte só exata, tem que pensar em todo o contexto, né? Isso. Se me permite, dentro desse contexto, eu realmente já até vou falar assim, né, me vi muito nesse quadro. Porque você imagina, vim da engenharia civil, fui para gerenciamento de projetos. Quanto mais eu mergulhei em gerenciamento de projetos, eu senti a necessidade em estudar sobre pessoas, né, dentro desse ambiente organizacional, e acabei mergulhando nessa área de desenvolvimento de pessoas no ambiente organizacional.
Então, assim, hoje, né, eu faço exatamente, você foi comentando, eu fui desenhando, eu falei, cara, eu fui para esse caminho. Mudando, né? Eu fui para esse caminho e agora eu queria até colocar uma personalidade aqui. Vamos pensar, porque a gente muitas vezes está batendo esse papo pensando numa persona que é um jovem que muitas vezes está no meio do caminho da faculdade, que está fazendo essa faculdade porque acredita que no primeiro momento faz sentido, pega esse bombardeio de informações que acontecem em todas as mídias e falando, olha, isso vai acabar, isso vai aumentar, isso aqui é uma oportunidade. E aí, né, falando para essa persona, né, falar assim, cara, realmente, no curto e médio prazo, esse daqui seria o caminho, porque é muito importante isso. Até a Cris comentou, falou, é a gente, né, que acaba sendo atropelado. Ou por outro lado, né, a gente também pode ser estimulado a buscar sobre o que está acontecendo, né, nesse mercado. Não, eu acho que a visão dele, ainda bem que eu não estava aqui, que você falou assim, ainda bem que eu não estava aqui, que eu ia ser atropelado, mas ele tem a consciência Sem dúvida. do quanto ele tem de conhecimento e do quanto essa molecada que está chegando vem atropelando. Agora, o que a gente só não é atropelado de vez porque a gente tem muito mais resiliência, adaptabilidade, a gente tem muito mais soft skills do que a galera que está chegando. Exatamente. Então, essa persona que está aí se formando, acho que ele tem que pensar em estudar mercado e pensar em se formar emocionalmente. Saber gerenciar as emoções, saber gerenciar, porque é isso, eu quero pra ontem, eu quero pra agora, não vai ser, não é desse jeito. Gerenciar essas emoções, ter esse automonitoramento, para que ele consiga ir para onde a sociedade está caminhando. Quer falar? Não, só ia reforçar uma frase. Olha que importante isso, e a gente quase não escuta. Estudar mercado. Gente, vamos ser sinceros, educação no Brasil a gente não escuta em nenhum momento ensino fundamental nem ensino médio, educação empreendedora. Não. Educação financeira. Não, tem até agora livros, tem bastante coisa aí vindo em relação a isso, mas você não tem projetos para trabalhar, você não estimula. Você estimula história, geografia, português e matemática. Da grande massa, né? Isso. A grande massa, ela está muito distante. Você imagina, educação financeira, super distante. Educação empreendedora, super. Que a educação empreendedora você colocou sobre estudar mercado. Tá dentro. Então, assim, olha que importante a gente muitas vezes trazer esse assunto com mais relevância, mas pensando, né, desde a base e até mesmo pro profissional que falou assim, tá, eu fazia isso daqui e agora fui atropelado. O que eu preciso fazer? Porque eu preciso recomeçar. Mas isso que eu acho que é uma parada, tipo assim, que também, né, que nem eu estava comentando, que eu, sei lá, se fosse pra falar pra molecada aí de 16, 17, tá pensando que eu vou fazer do meu amanhã, eu falaria também, cara, estuda o mercado, vê o que você gosta, vai, mas se prepara pra mudar. Isso aí. Porque, tipo assim, cara, se for ver mesmo, em banco, é impressionante, banco só tem dinheiro. É só engenheiro, não tem um CEO lá de banco que o cara é economista. O cara não, economista o cara, a maioria é engenheiro. Só que quando provavelmente ele tava fazendo lá na Poli, a engenharia, estudou pra caceta, passou na Poli, tô entrei na USP, não sei o que, beleza, vou fazer. Provavelmente não era o sonho, vamos falar, ele não se imaginou. Eu quero entrar no Citibank, sei lá, quero entrar. Não, mas aconteceu. Então imagina se ele tivesse a cabeça do não, mano, eu fiz engenharia, minha parada é engenharia, e não tivesse essa, né, malemolência ali de falar, cara, não, eu tenho pensamento lógico, eu tô entendendo como essa empresa funciona, e aquilo que a engenharia me ensinou, por exemplo, do raciocínio lógico, eu vou trazer pro processo dessa empresa e vou mudar. E o cara virou um CEO, virou um empreendedor, sei lá, né? Então é isso, estuda mercado, escolhe uma área, não seja burro, né? Vou escolher ser sapateiro, por exemplo, não nada preconceituoso assim, mas que é uma profissão que morreu também, né? Antigamente a galera falava que sapateiro tinha muito, hoje você não vê sapateiro porque você joga fora o tênis. Aí agora é isso, se prepara, mas esteja pronto pra mudar. E se não joga fora, ele tá obsoleto. Tá obsoleto, pronto. Às vezes você jogou nem porque tá ruim. Exatamente. E se eu pegar o gancho do tipo, estuda e se prepara para muitas vezes ter que mudar no sentido de usar aquele conhecimento por uma outra finalidade, eu vou até jogar para a Cris, que daí a gente entra em flexibilidade cognitiva. E a importância da gente adquirir essa capacidade de aprender, reaprender, aprender. Flexibilidade cognitiva, a flexibilidade, ela é a base do pensamento criativo. Olha aí. A flexibilidade cognitiva. E isso é
Treinável. E esse é o ponto que eu queria chegar. Mas como Eu joguei, que é treinável? isso, eu ia jogar para essa pergunta. Porque isso, esse é o ponto. Eu vi um cara, um doidão lá, eu esqueci o nome dele. Esqueci. Mas ele tava falando que ele tava... Eu até tive vontade de fazer o curso dele, sabe? Porque ele falou que tava montando um curso de criatividade. Mas não era criatividade focada, por exemplo assim, criatividade focada na engenharia, criatividade pra... Não, era sobre criatividade. Eu falei, caceta, como que ele dá esse curso aí? Então, véio? você tem essa região da frente do nosso cérebro, ela trabalha as funções executivas. E dali, a gente tem 3 grandes habilidades, que é a iniciação, a flexibilidade cognitiva, esse automonitoramento, tudo isso que nos garante essa execução de vida. Né, de você ser uma pessoa executável, que tenha sucesso no que faz, né? Para você treinar, você tem que começar na base, quando é criança. Então você treina e a escola ela precisa conhecer esse caminho, quais são essas competências que você tem que ir adquirindo desde pequeno para que você... Isso é uma coisa que a gente sempre comenta, que é a questão do ócio. Sim. Se a criança não tem ócio, ela não vai gerar criatividade. Porque ela não vai pensar numa outra alternativa. Sim. Ela vai estar sem quantas vezes a gente viu, né? Meu filho está aqui, ó, do outro lado aqui, aí ele para. Porque ele não pode ficar na ociosidade. Então ele tem que ficar ali na galinha pintadinha ou com qualquer entretenimento. Que o nosso ouvido até depois ele anula, porque a voz daquela pessoa ou a musiquinha você já não ouve mais. O pai e a mãe não ouvem, mas o restaurante inteiro ouve, né? Sim. O local inteiro ouve. Sim. Né? Então ele não gera o ócio, não gera a possibilidade dele pegar um chocolate e achar que é um hominho, um cavaleiro ou alguma coisa assim, né? Agora eu lembrei até de qualquer brincadeira. Lembrei Nossa, isso é verdade. Depois eu vou contar a história. Um palito de dente do restaurante, você ficava a famosa caixinha de remédio, Uma coisa que virava um carrinho. Mas me marcou, vou falar. Pra mim isso daí tem a ver com a geração pra amanhã, sabe o que a gente fala? É por isso que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com algumas avaliações que a gente forma. É a gente que forma isso. Então, por exemplo, assim, isso que a gente comentou do restaurante. Quantas vezes, não sei vocês, tá? Mas confesso que muitas. Eu tô sentado no sofá de casa, aí eu falo assim, cara, vou no restaurante comer, quero comer uma coisa diferente. Eu duvido que, assim, na maioria, 90% das vezes, eu falo assim, nossa, que vontade. Eu duvido que alguém fale assim, deixa eu pôr uma roupa e ir no restaurante, pra brincar de palitinho na mesa. Não, a maioria vai fazer assim, ó. É o imediatismo, sabe assim? Então hoje 90% da gente não vive mais sem um aplicativo de celular para pedir comida. Então morreu um pouco disso. Aí a gente exige algumas coisas que mas a gente não expõe os nossos filhos a essas situações. Exato. Porque a gente também está se fechando. Sim, exato. A gente está se fechando. Eu fui dar uma palestra essa semana, falei pro pessoal, quem aqui fica na fila sem fazer nada, conversando com um colega? Ninguém. Cada um entra no seu celular, vai responder mensagem, vai ver a rede social. Todo mundo fica primeiro que já nem tem tanta fila, né? Você senta ali, pega uma senha, não tem mais aquela coisa que tinha, que você ficava. E falei, quem aqui fica parado sem fazer nada? Ninguém. Falei, levanta a mão. Nós perdemos a ociosidade também. E o modelo criativo, sem dúvida. Eu vou dividir agora entrando um pouco na área de gerenciamento de projetos, conectando com o Fábio. Certo, Fabião? Que por sinal, eu e o Fábio a gente estudou na FGV juntos, inclusive fizemos um MBA em gerenciamento de projetos, é ali que nós nos conhecemos, é meu parceiro de café, Hugo Braga. E vem junto, vê se faz sentido. Essa área mesmo de gerenciamento de projetos, ela provoca muito o seu pensamento, vou falar assim, pensamento criativo. Bastante. Por quê? Quero desenvolver um celular. Ok. Você muitas vezes não vai pensar tecnicamente em cada etapa, porque você vai chamar cada parte especializada para fazer parte. Mas você vai estimular a mente especializada a te dar as etapas da mesma forma que você, igual eu falo até por mim, eu vou de projetos relacionados à educação, à civil, à tecnologia, mas com a mesma base do gerenciamento de projetos, onde a gente gera um estímulo, não vou falar até do pensamento criativo, e isso faz com que a gente tenha que exercer a questão da flexibilidade cognitiva. Tá, então beleza, deixa eu exercitar isso daqui, deixa eu imaginar isso daqui lá no futuro, me corrija se eu estiver errado, tá? Deixa eu imaginar isso daqui no futuro e deixa eu vir de trás para frente agora. Então esse seria um exercício, só pegando em área técnica, mergulhando para cá e abrindo de novo, né? Eu também acredito que, por exemplo, dentro dessa atividade,
eu não utilizo nenhuma ferramenta para abrir um escopo de trabalho para mim, para que eu não caia eu tô fechando a caixinha, entendeu? Por exemplo, eu não caí no exemplo do restaurante no aplicativo. Mas por quê? Porque eu sei que se eu começar a utilizar essa ferramenta para abrir esse escopo de trabalho para mim, você vai fechar muito. Eu vou fechando o leque, né? Sim. o leque aí do meu conhecimento. Faz sentido quando eu coloco dessa forma? Não, faz outro sentido. E aí, enquanto a gente estava falando do jovem também, eu lembrei, se não me engano, é Mindset, de Carol Dweck, né? E ela traz muito esse trabalho, inclusive, acho que para o jovem, né? Até onde eu lembro dessa literatura, ela traz esse estímulo mesmo de, talvez, essa mentalidade empreendedora que está conectado com inovação, que está conectado com pegar essa caixinha de remédio e transformar num carrinho, né? Então, de novo, olhando para a nossa persona, né? Olhando para a nossa personalidade, que muitas vezes está falando, tá, gente, me ajuda. Eu entendi que vocês estão me dando recursos, né? Mas e aí, qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Então eu tenho que ficar atento sobre aprender e reaprender? É isso? Sim, e aí, como que eu vou treinar isso? Eu vou jogar de novo para a Cris, me ajuda a treinar mais. Então, mas eu acho que quem já está trabalhando vai precisar passar por capacitações, seja a própria empresa que coordene isso. Ou você fazendo nas empresas também, correto? Porque com certeza. O jabá. Entendeu? Inclusive, eu também, podemos fazer juntos, tá tudo certo. Brincadeira, gente. Gente, a gente faz esse trabalho, tá bom? Justo. Mas é isso. A gente tem uma turma que já está trabalhando, uma pessoa que está se formando aí, que vieram, né, de pandemia, passaram um tempo reclusos, não tiveram essa exposição a essas oportunidades de aprendade. Né? A gente foi criado na rua, eu fui criada aqui em Bragança, na rua, descalça. Então, eu entrei na escola, a gente entrava 7 anos na escola. Agora é educação infantil, a criançada está entrando bebê. E a escola trabalha essas questões. A partir do momento que você expõe um grupo, que você proporciona as brincadeiras, você traz, a escola faz um resgate muito grande de brincadeiras antigas, justamente por isso, porque o nosso cérebro ele precisa ser estimulado Associado, nesse sentido. Porém, quem já foi? Macaco velho. Esse então, que está aqui agora sofrendo. Ele precisa passar por essas exposições, porque o cérebro ele é altamente treinável. Essa alta capacidade de aprender e reaprender, a gente vai conseguir levar até o resto da nossa vida. Porém, demanda mais esforço e mais constância. Esses treinos. Mas você só ia pedir para ela repetir a câmera depois, essa que foi forte. É que essa da corte. Pode continuar, desculpa. Pode esquecer. Não, é porque eu acho que isso daí eu imagino também que pra macaco velho, assim, é difícil mesmo. Porque parece que você perdeu tempo, né? Porque pra mim era fácil, pra mim foi fácil isso, porque a gente de TI, assim, né, de desenvolvimento, a gente sempre fala, cara, esquece. De fato, o que eu aprendi no primeiro ano da faculdade, em 4 anos já não usava mais. Então, cara, se eu não tivesse tido aquele primeiro ano, não ia fazer falta nenhuma. Né? Então, tipo, pra gente já tá acostumado com isso, cara, eu vou aprender, daqui a pouco isso aqui não vai servir pra nada. Acho que isso é uma coisa que me pega muito, assim. Eu ter gasto uma energia enorme sobre alguma coisa que eu me qualifiquei, isso que hoje que não serve pra nada. Então, assim, ficou obsoleto. Já não usa mais, ou a teoria mudou, enfim, o rumo das coisas mudaram. Só que a treta às vezes é que a gente quer dar um jeito de usar aquela bagaça. Pois é. E eu, de novo, tô falando pra me ouvir. Então, assim, muito bom, é bem isso. A gente precisa, né, muitas vezes, tá despido desse preconceito. Exato. Vamos reaprender, cara. Vamos reaprender. Tudo que foi pra trás não vai resolver nosso presente. Isso. E nem o nosso futuro. É daqui. O movimento, você já mudou. Sim, exato. Mudou. E eu vou jogar de novo pra você, Cris. Olha que interessante. Muitas vezes é uma luta contra você mesmo. Mas comigo sempre é certeza. Não, mas sempre é. Só que você falar assim, tá bom, agora eu tenho que reaprender, eu tenho que dar um novo significado, eu tenho que ressignificar essa parada para eu continuar. E aí, porque ao mesmo tempo, olha que importância a competências comportamentais, né? Cara, vai dar medo. Então, né? Ao mesmo tempo pode ser frustração, que frustração. Tem dois aspectos, dois leques aí, quando você vai falar sobre essa questão. Você tem a questão do cérebro, com alta capacidade de reaprender. Perfeito. Porém, você tem um aspecto emocional que pode te travar. Vai falar, não quero, não conheço, não sei, fico ansioso, fico inseguro, aí a gente cai na saúde mental. Né, que também é um dos nossos temas. E
cada vez mais em relevância. Pois é. Sim. Né? Então, a gente cai nessa situação, né? Da depressão, da ansiedade, de todas essas emocionalidades que nos travam, sendo que você tem um cérebro altamente capaz de mudar. Assim, ó, você vira, você vai crescendo, apanhando e ressignificando, e errando e reaprendendo. Mas isso não é um pouco da questão do mundo líquido, de Bauman, assim? Com certeza. Né? Porque você é isso, você tem que estar pronto, apto para ressignificar de novo, para reaprender de novo. Sim. A nossa máquina ela está preparada. E a consciência, né? Eu acho que a consciência de você saber que precisa, né? A nossa emoção. Mas na moral, acho que até para as criancinhas, assim, porque, de novo, né, também é parada assim. Eu acho que criar um filho, pra mim, é o trampo mais difícil do mundo. Se você for muito, é problema, se for pouco, é problema. Agora, achar equilíbrio é treta, né? Então, aí eu tava pensando nisso também, porque eu falei, cara, eu sempre pensei nisso. Eu falei, cara, a escola atual não vai ensinar ninguém. Sim. E aí tem umas escolas que é muito massa. Que tipo assim, eu vi uma lá que até não tem, até certa idade, assim, ele junta tipo o primeiro, segundo, terceiro ano. E deixa na mesma sala. O Japão é assim, né? O Japão acho que até 7 ou 8 anos de idade, eles não têm didática nenhuma. A criança ela aprende a ser gente, vamos dizer assim. Então ela aprende os problemas pros caras resolver. Comportamentos, isso. Ela não sabe, ela não vai ensinar o que tem dentro da latinha. Ela vai ensinar o como fazer, e se acaso não tiver isso aqui, for um copo, a diferença que ele tem que mudar, esse tipo de coisa. E aí talvez casa com uma coisa, eu acho muito impressionante, né, assim, até vendo o sentido do dia a dia, né? O meu irmão tem uma característica e eu tenho um pouco disso. E talvez por isso que eu acho que tá ainda atrelado às crianças no sentido de aprendizado. O meu irmão, ele é assim, ó, ele fez a vida inteira esse celular ficar nesse sentido. Se por algum motivo eu falar assim, eu chamo ele de Nenê, né? Mas é Fábio, você precisa... Solta aí pra gente gravar. Nenê, né? Eu não... Sou um nenê. Ele é o meu nenê. Não, mas né? É um brinquedo predileto. É o meu nenê. É 1 ano e 3 meses só. Não tem problema. Mas beleza. Se um dia, você do mesmo jeito. Mas ele tem essa facilidade. Então eu falo assim pra ele, alguns projetos, algumas coisas, num padrão que eu preciso que ele mude, que ele fez a vida inteira, eu falo, ó, você precisa pôr, entre aspas, aqui, essa parte do texto. Cara, é incrível. No dia seguinte, ou no mesmo momento que ele começar a abrir, ele seta a chavinha dele com muita facilidade. E pra mim isso é um pouco de criação, assim, no sentido, não sei em que momento que meu pai e minha mãe enfiou isso na cabeça da gente, mas a gente tem essa facilidade. É o caso do SolidWorks que eu tava citando agora. A partir do momento que eu percebi que eles preencheram o meu espaço, eu não quis voltar pra trás pra aprender aquilo. Eu olhei assim, o que é o próximo, sabe? Então eu não saio daqui porque eu não vou conseguir. É o auto-reconhecimento que você falou. É o falar em voz alta. A hora que eu olhava, eu aplaudia, achava a coisa mais linda do mundo. Eu falei, sabe quando que eu vou querer aprender isso? Nunca na minha vida. Cara, isso é bom, hein? Eu falava assim, graças a Deus, né? Incrível. Passa o telefone que eu vou marcar como favorito. Se tiver um irmão que é bom também, eu vou marcar também. É isso que eu falei. Mas sabe quando que eu vou querer saber isso? Nunca. Aí eu falei assim, o que é o próximo? O que eu vou ter que fazer? Não, essa área tá preenchida. Deixa eles brincar aqui, porque não é minha coisa, não é comigo. Então eu vou numa próxima. E talvez por isso que a gente muda, né? Assim, no sentido, daqui a pouco você tá aprendendo economia, daqui a pouco você pula pra gestão, daqui a pouco é administração, daqui a pouco... Então acho que é um pouco da necessidade com um pouco... Agora o que, lógico, me preocupa é o que você comentou, né? É aquele que já tem 18, 20, 30 e ele não tem essa autoconsciência que precisa mudar. E aí como que você treina essa pessoa, entendeu? Essa é a dificuldade. Essa é a palavra, até... Vocês sabem que a próxima vez eu já vou deixar as 3 horas agendadas aqui, né? Porque vocês sabem que a primeira hora já foi embora, já aqui... Fizeram sinal pra você? Não, é que eu vou aqui monitorando discretamente, a primeira hora já foi embora, né? Então você imagina, a gente já vai deixar... Eu já faço o convite aqui oficialmente, que esse vai ser o parte 1. Tá? Com o mesmo tema, depois a gente vai para parte 2. Mas se pá 3. Né? Se pá 3. Se pá 3. Porque, olha, mas é muito interessante. Até lá muita coisa mudou. É verdade. Boa, essa foi rápida, Foi mesmo. Cara, olha que interessante. Então a gente está falando hoje, se a gente pegar o CERN, é um episódio, vou colocar assim, de conscientização. Sem dúvida. Né? Vamos pensar assim, a conscientização, sim, que o trabalho na base, ele, posso falar mais fácil?
ou mais recomendável, né? Mas e aí essa galera dos 15, dos 18, dos 30, dos 45, dos 50, que também muitas vezes precisam dar um novo significado, trabalhar essa parte, porque a máquina é preparada para isso, mas tem esse bolsão emocional que pode ser um grande fator limitante. Até mesmo para você desenvolver novas competências comportamentais que vai destravar essa parte da sua máquina, porque a máquina tá ali, tá funcionando. Então, aqui vai destravar essa máquina e falar, então beleza, agora eu vou reaprender. E tem uma outra treta também, que eu vejo assim, por exemplo, tem a parada, beleza, né? Uma coisa é o cara, que nem você comentou, cara, putz, às vezes eu tenho essa frustração de, puta, aquele negócio lá eu vou perder, aquele tempo que eu aprendi eu vou ter que perder. Mas beleza, mas você tem essa consciência. Agora você é empresário, você tem a galera, e aí você tem que botar na cabeça do humano que ele tem que mudar. Porque, cara, porque, por exemplo, na linguagem de programação também, graças a Deus a minha, assim, graças a Deus eu falo porque senão eu estaria sofrendo mais. Ela não muda tanto como outras linguagens, mas ela muda. Então, e aí ainda tem a galera que tá lá. E aí, cara, é um desafio também. Você fala, irmão, eu sei que você manda muito bem. E eu sei que dá pra fazer desse jeito que você tá fazendo. Mas esse aqui é muito melhor, velho. Mais fácil. Mas como que você... Como você... Tipo assim, um outro desafio é da pessoa, né? Da Engajar. pessoa. E como você empresário, que eu acho que também é tão complicado como você empresário ali, consegue mostrar isso pro brother, tá ligado? Mas sabe, tem uma coisa interessante. Eu ouvi num podcast, eu não me lembro de quem que era, cara. E agora me veio na cabeça. Ele falou assim, ó, essa geração, os caras fazem aula EAD de natação. Mano, pode crer. Entendeu? A metáfora era essa. Metáfora é essa. Só que, na hora que o cara olha o mar, mano, o qualquer tem que nadar 20 metrinhos, 20 metrinhos. Depois da aula de EAD que ele concluiu, ele tem um diploma, cumpriu todos os modos, postou, comprou uma touca, beleza? Na hora que ele olha o mar, mano, pode ser o mar bravo, pode ser o mar manso, e ele tem que 20 metros. Se esse cara... É que a gente sempre olha que esse cara é muito superficial, esse cara é muito... Ele fez aula de EAD de natação e tal. Ali é a prova. Então, assim, é muito provável que ele vá se afogar e vai morrer. Beleza? Só que se o cara gostar muito, se o cara ter muito tesão naquele negócio da natação, é capaz que ele chegue do outro lado. Então, assim, essa geração, de fato, ele é superficial, ele faz aula de EAD de natação, porém, cara, se ele quer muito o esmero, o foco, o hiperfoco, é muito grande também, cara. Então, ele vai conseguir chegar na ilha sem nunca ter pisado no mar, mano. Eu falo que é uma geração que tá preparada pra engolir todo o mercado. Se ela quiser, ela consegue realmente... É um exemplo besta, mas que esse exemplo aqui é perfeito esse exemplo, porque realmente é uma geração que hoje tem recursos o suficiente para literalmente ter essa potência mediante ao querer, né? E o estímulo desse querer, que aí o Fábio colocou uma outra coisa. O estímulo desse querer que é algo interessante, e o Fábio colocou um ponto, e até falou, né, do empresário, de muitas vezes a gente fala, não, beleza, eu vou ressignificar e agora eu vou colocar ali. Eu estou vivendo um caso recente, assim, numa das empresas que eu atendo, um empresário ali já bem mais velho, tal, ele falou, cara, eu quero mudar. Mas eu não sei como não, entendeu? Mas eu sei que o povo aí precisa mudar, entendeu? Então, tipo, ainda assim você fala, tem o desejo, não sabe o caminho, o jeitão bem bruto e rústico e sistemático, entendeu que da maneira que está a equipe dele não pode ficar, porque senão, ele falou, ó, o que eu entendi, processo está desenhado, procedimento também, bom, gente, foi o que me falaram, é o que eu preciso mexer realmente. Aí você fala, eu coloquei de uma forma simples, mas bem simples mesmo, porque pra gente primeiro comprar essa ideia dessa mudança, né, de fazer esse novo significado já é um desafio, e a gente na ponta como gestor, e aí? Que também aí você vem num processo que você está trabalhando isso, porque não é um processo rápido, certo? E ao mesmo tempo você já tem que levar a sua equipe com você. E aí? Você sabe que, voltando à questão do querer. Sim. Se a gente for pensar pela nossa máquina, tá? Eu volto para a nossa parte mais de funcionamento. O querer não é o suficiente. Sim. Gosto disso. Por quê? Se você quer
mas você vê que você vai ter um esforço muito grande, você pode deixar de querer. Gosto disso. Sim. Então, o seu querer, ele tem que estar muito vinculado ao resultado que você vai ter, para você conseguir passar pelo processo. Mas você tem que enxergar ele. Mas pra mim isso é um desafio também, velho. Muito grande. Não, uma parada não, um desafio, uma parada que eu fico pensando muito nisso também, sabe? Por exemplo, a parada de trampo. Pra trampo, por exemplo. É longe, né? Hã? Talvez seja longe, é difícil imaginar o que você precisa, Porque né? O resultado demora. Não, mas eu acho que a chavinha pra mim, pra mim ainda não faz sentido. Não, porque assim, ó, rapidão, que você vai entender. Que eu acho que a parada assim, ó, por exemplo, pra trampo, eu não tenho dificuldade. Cara, se tem que fazer 3 horas da manhã, se alguém me ligar, eu não vou nem reclamar. Beleza, tem que fazer. E eu vou e beleza. Mas pra na bosta da academia, eu não vou. Aí eu falo, eu sei, por exemplo, assim, que a gente comentou, cara, eu sei os benefícios, eu sei que eu preciso. Ficou muito melhor o dia. Eu fico Você quer muito melhor no fazer? dia, eu quero fazer, mas eu não vou. E Então, agora, por que o trampo eu vou? Quer ver um... Porque você tem um resultado, vai pro teu bolso. Do outro. Não é, mas talvez você veja até mais valor, e a palavra é valor, sobre eu vou trabalhar 3 horas aqui porque vai me render tanto, exatamente. Que isso daqui vai me dar possibilidade de É mais palpável tanto. pra você. Aí já no lance da academia é aquela situação, mas eu tenho que ir hoje, tenho que ir amanhã, tenho que ir, que eu vou ver o resultado lá na Mas frente. aí, por se manter essa exemplo, constância. investir, eu invisto. Pode falar. Não, então, mas é assim, ó, eu tive uma aula com uma professora chamada Regina, na época que eu estava fazendo executivo em gestão industrial. E ela me citou, ela citou um exemplo rápido e eu lembrei de um que eu percebi. E aí, tipo, ela falava assim, que o ser humano, ele nunca vai ter medo de uma mudança, ele tem medo de perder aquele que ele tem de conforto. Então é o seu sofá. Em qual sentido? Eu lembro que eu li uma vez, era uma escritora, Isso é bom. é uma escritora e ela passava, na época da ditadura militar, ela foi presa. E ela ficou tipo 6 meses sendo torturada. Mas imagina tudo que fizeram com ela. Tudo que fizeram com ela. Ela ficou embaixo de um porão torturada. Tipo, tirava a unha. Pior do que podia fazer com a ditadura. Depois de 6 meses, iam mudar o torturador dela. Então ela estava numa situação horrível. Ia mudar o torturador dela. Ela falou que ela nunca teve tanto medo na vida dela. Olha isso. Porque ela era acostumada com aquele tipo de tortura. Então mesmo que fosse uma coisa muito ruim, podia ser uma coisa ruim, uma coisa melhor. Melhor que assim, menos ruim. Mas ela falou que ela nunca teve tanto medo na vida dela. Por quê? Porque a gente não tem medo daquilo que a gente conhece, a gente tem medo de perder aquilo que a gente tem. Então você tá falando que eu não vou na academia porque eu tenho medo de me ferrar no trampo por causa da academia. Porque você tá acostumado com o seu sofá, você tá acostumado a ficar sentado, você tá acostumado a comer mal, você tá acostumado. E você sabe que ao é seu uma dia a demanda dia. do seu próprio cérebro te falando pra ficar Sim, sentado. é confortável. Muitas vezes eu me pego brigando comigo mesmo. É confortável. Hoje eu vou. É uma briga. Levantei, agora já levantei. Já levei a cara, agora já era. Ah, tô ruim, não tô me aguentando de chatice. Mas É a disciplina. e você volta, você fala, não, hoje foi o dia que eu ganhei de Mas mim por mesmo. que ele faz isso? Porque ele sabe do benefício que ele tem depois. Para ele é muito próximo e ele faz isso constantemente. O que acontece, por exemplo, no seu caso? Né? O seu cérebro ele é feito para sobreviver, certo? Então a demanda, o gasto de energia para você ir lá fazer isso aí, o que você vai escolher? Você ter uma alta demanda energética, sentado, parado, ou você fazer isso e mais a academia. Então você mesmo fala, não, vou ficar por aqui, você dá um jeito, você se auto-sabota. Sabotagem. Eu sou o maior sabotador de si mesmo. É para economizar o que eu fico energia. pensando é que eu falo, cara, se eu conseguisse descobrir essa chavinha, porque, tipo assim, pra trampar, cara, eu assim, eu não tenho muito, pra mim não tem dificuldade. Você tem que acordar 4 horas da manhã, dormir 3 horas da manhã, não tem problema. É muito fácil, muito natural pra mim, nossa, não ligo. É muito fácil mesmo. Tipo assim, eu falo muito fácil no sentido de ter esse desconforto, né? Essa parada, assim, cara, eu sei que eu vou ficar com sono, vai dar dor de cabeça, não sei o que. Pra mim é de boa. Só que pra academia não. Só que eu falo, cara, se eu soubesse virar essa chavinha na minha cabeça, Você não pra pode fazer... pensar no querer. Você nunca pode esperar a sua vontade. Você tem que ir sem vontade. Então, mas por que é tão fácil pra eu E trampar? só pegando um ponto, O teu valor tá ali. Vou tentar um tempero nesse, né, um azeite nesse dendê. Nesse mesmo pós-treinamento à tarde, antes de vir pra cá, eu sentei pra conversar com uma profissional que ela não tava bem, então a gente tava chorando bastante e tal, e ela fez uma escolha de mudar pra lá, porque ela falou, não, vim pra cá por causa que vai ter melhor qualidade de vida, tenho mais tempo e tal, e no outro trabalho onde eu estava, basicamente eu dormia ali.
né? Só que ela falou, pra mim tá insustentável ficar aqui, porque as pessoas, aí começou, né? As pessoas isso, as pessoas aquilo, as pessoas. Aí eu voltei e falei, mas como é que tá a qualidade de vida? Não, eu consigo ir na academia hoje em dia, consigo fazer isso. Aí eu falei pra ela, olha que interessante, corta todas as pessoas. Talvez o que você está passando agora, nesse exato momento, é que agora, como você está vivendo uma nova realidade, com qualidade de vida, aquele desconforto que você tinha antigamente, ele era confortável, entrou na tortura de novo. Exato. Então, quando chega nesse ponto, e aí tentando fazer uma soma, então você imagina, é confortável para você o desconforto de trabalhar 3 horas da manhã e ir até às 7. Exato. Então é confortável. Mesmo Exato. sendo desconfortável, é confortável. Só que, como a academia é um outro movimento, É um outro desconforto. é um outro desconforto. Eu Só ainda não tô que esse confortável. não é confortável ainda. E é muito natural, por exemplo, você vem da indústria, seu pai é engenheiro, né? Você é oriental. Produção tá Então, assim, ó. Exatamente, cara. Aqui tá Toyota, né? Tem Toyota ali. Exatamente. Dá pra ser diferente, né? Entendeu? É produção. Pessoal, se me permite, eu sei que eu falei que vai ter que ter o parte 2 e parte 3. O assunto, na verdade, está maravilhoso, mas a gente tem que, né, deixar um pouco para a segunda etapa, né, Fábio? Tá certo. Concorda comigo? Deixar um gostinho, sim. O assunto está realmente incrível, mas eu vou ter que partir já quase para um desfecho final, certo? Mas a pergunta que não quer calar, tá fazendo sentido até aqui? Sim, claro. É muito gostoso. Não, dá muito. Eu confesso que eu já não consigo esquecer sobre o sofá. Essa do tipo, esse é o seu sofá, cara. Isso aí tá confortável. Entende? E eu acho que, se me permitem, dentro desse tema de mente em movimento, onde a gente tentou conectar neurociência, saúde mental, olhando para esse futuro no trabalho, o que vocês deixariam do principal direcionamento para quem está assistindo a gente agora e depois? Vou colocar assim. Eu confesso, eu já fiquei. Eu não quero ficar no meu sofá. Eu quero sempre um sofá novo. Ok? Não que eu também vou desvalorizar o meu sofá, mas eu quero um sofá novo. Ok? E aí? O que vocês deixam de Acho que direcionamento? buscar o conforto no desconforto. Gosto disso. Entender que você não pode ficar desconfortável com essas mudanças. Na verdade, é desconfortável, porém você tem que saber que isso vai fazer parte. Você só vai para frente no desconforto, só vai para frente se você conseguir passar por isso. Então, não se confortar com o seu desconforto. Excelente frase. Aí puxando um pouco, nós somos vários, né? Acho que se for puxar um pouquinho aí um pouquinho para trás, fosse dar uma dica pra galera assim, né? Ia falar isso mesmo, cara, se prepara, estuda, mas principalmente aprenda a aprender e se prepara a mudar. Aprenda a aprender. Aprenda a aprender e se prepara para mudar, entendeu? Forte. Aprenda. Eu acho que no meu caso, conversando um pouco com vocês, onde fica muito mais plural, né, essa dinâmica, né, especialmente por conta da crise e tal. O que eu acho interessante é que a gente tentar sempre tá limpando as nossas lentes dos óculos, assim, sempre. Porque muitas e muitas vezes a gente tá com o óculos sujo e tá fazendo uma força e a gente tá andando e tá sujando mais e tá fazendo mais força, sendo que se parar, E achando que essa é a realidade, né? tirar, limpar e colocar de novo, tá mais fácil. Então, assim, de novo, eu tô falando pra mim mesmo, né? Isso é incrível. Essa cara. dura Essa é pra outra mim. frase eu já peguei assim. Então, ó, assim, falando essa dura é pra mim, porque de fato, cara, com o óculos limpo, você pode errar. Você toma uma decisão e erra, tá tranquilo, mas com o óculos sujo, cara, você vai continuar introjetando coisas que não vai fazer sentido mais. Acho que é isso. É bem isso, assim, tem que limpar essas lentes. Incrível. O tempo todo. Incrível. Somando um pouco do que todo mundo falou, né? Eu daria uma dica no sentido de seja mutável, né? Eu acho que a gente não pode mais ser aquele ser humano que se formou de uma forma e nunca mais se altera. Tanto você vê, investimento, a toda hora a gente tá mudando, em aparência toda hora a gente tá mudando, a gente precisa, acho que o mercado e o mundo pede isso hoje em dia.
não olhar para aqueles problemas, talvez se a gente olhar no sentido, na minha época de faculdade eu perdi o primeiro. Não, eu perdi. Eu podia ter aprendido isso que o cara do SolidWorks agora faz. Não, eu vou olhar o que eu posso aprender, que eu posso mudar, né? E aí talvez caia exatamente no que você comentou, né? Aquela questão do óculos que ele falou, né? Quantas vezes você não vê, eu direto vejo isso, eu vejo aquele motoqueiro a 200 por hora com a viseira aberta, assim, piscando o olho, você fala, tá na sua frente, cara, a solução, sabe? Tá na sua frente a solução, literalmente, sabe? Tá a 2 centímetros de você e talvez um movimento de um braço, sabe? E é o que ele falou, né? Talvez seja o óculos sujo ali, ele acostumou com isso, com a situação ruim, o desconforto pra ele de pôr aquilo lá, talvez perder um pouquinho de ar na cara, ele vai fechar o olho dele. Então seja um ser humano mutável, né? O meu irmão comentou bem, aprenda a aprender, acho que aprender pra mim é o essencial hoje em dia. Eu falo que a quantidade de aprendizado, a quantidade de faixas que você deixa pro carro passar, e é muito natural hoje em dia, no dia a dia nosso, às vezes dá congestionamento, e quanto mais faixas você conseguir ter, maior aquela quantidade de congestionamento. E tem uma frase maravilhosa, essa frase não é minha, né, do Murilo Gun, que ele fala: eu gosto do Batman, porque o Batman é um super-herói que não tem superpoder. Ele tem dinheiro. É isso aí. Ele tem o quê? Ele tem um cinto, cara. Então, se você puder colocar suas coisas no seu cinto, entendeu? Você vai estar pronto para várias situações da sua vida, entendeu? Sem ter um superpoder, mas você tem a capacidade de resolver vários problemas por conta do seu cinto. Então, quanto mais coisa no cinto do Batman, melhor. Né? O curso que eu fiz de criatividade era dele. Do Murilo Gun? Eu adoro, cara. Um cri-cri-cri. Né? Doidaço. Doidaço. Gente boa. Vocês entenderam porque a gente precisa da segunda parte desse episódio? Mentes em Movimento. Pura verdade. Tá rendendo a beça. Logicamente, agradecimento especial à Reta, né? Que é do nosso amigo Vitor, sempre a mente brilhante por detrás das câmeras. E, bom, aprenda a aprender. E o profissional do futuro nada mais é do que o ser humano do futuro. Esse é o Insight 360. Espero que tenha feito sentido para vocês. Curte, que não cai o dedo, e compartilhe. É isso. Muito obrigado. Muito bom.